Fomos chamados a viver pela fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. A afirmação final do texto citado é a viga mestra da fé salvífica. O texto lido traz em sua parte final a grande afirmação tirada pelo apóstolo Paulo do livro do profeta Abacuque. Em sua tradução do texto bíblico do latim para o alemão, esta verdade saltou aos olhos de Lutero e reverbera até hoje naqueles que professam a mesma fé bíblica. Graças à conquista de servos do passado, temos acesso à palavra de Deus em nossa própria língua. Podemos lê-la e interpretá-la à luz do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Contudo, aos caçadores de almas, com seus invólucros feiticeiros, que continuam de todos os modos aprisionando os que por ignorância ou necessidade se deixam aprisionar. Tratemos de chamar outra vez a fé, a pessoa e a suficiência do Cristo. Este é o grande desafio que temos hoje como cristãos. Tudo vem do Cristo, acontece por meio dele e é para a glória excelsa dele. O texto revela duas afirmações do apóstolo Paulo que fecham a questão acerca da justificação. Ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá pela fé. Paulo queria dizer aqui que, embora a mensagem da cruz parecesse loucura para uns e escândalo para outros, ele não se sentia embaraçado em pregá-la, pois conhecia o seu poder transformador. O Evangelho é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva que procede da boca de Deus. O justo viverá pela fé. Como entender essa afirmação? Como viverá se tantos cristãos verdadeiros experimentam a morte? Primeiro, vamos entender a palavra justificação. Ela é um termo forense que significa estar bem perante a lei. Do ponto de vista teológico, vai mais além. Ocorre quando o homem comum, pecador, recebe o caráter de justo em Cristo, de forma vicária, substitutiva, por intermédio da conversão. Tudo isto é baseado não em justiças ou obras humanas, mas na expiação, ou seja, somos declarados justos com base na expiação de nossos pecados por Cristo e na sua justiça imputada a nós, atribuída a nós. Portanto, não podemos reduzir o Evangelho, que é a ação da justificação imputada a nós, às palavras de autoajuda ou às mensagens para que as pessoas saiam da igreja se sentindo aliviadas de suas lutas diárias. A imputação da justiça de Cristo a nós vai infinitamente mais além do aqui e do agora, desta vida passageira. Nos livra da ira vindoura de Deus e apaga o escrito da dívida. Não há mais condenação. Glória a Deus. O justo viverá eternamente por causa da fé no Cristo. Ainda que ele passe pela morte física, não passará pela segunda morte, que é espiritual e constitui a eterna separação da presença favorável de Deus. Tudo que o pecador precisa fazer é crer nesta salvação. Ela é plano de Deus. Aí entra a palavra propiciação. O próprio Deus veio na pessoa do Cristo expiar definitivamente o pecado do homem que nele crê. O verbo propiciar, então, teologicamente, significa que Deus, por causa da expiação em Cristo, se torna propício, favorável ao homem pecador. Deus tira definitivamente a culpa e a penalidade do pecado do homem. Embora ainda não estejamos livres da presença do pecado, o Senhor nos livra do seu poder e de sua penalidade. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sem Cristo, o homem está debaixo da condenação eterna, debaixo da ira de Deus. Em Cristo somos novas criaturas. Creiamos no Cristo Todo-Poderoso e Todo-Suficiente e voltemos para Ele, em nome dele. Amém.